Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa, Monte Alverne, Parque Espiritual, que recebe nas noites de sábado os nossos palestrantes amigos que comparecem para trazer a mensagem edificante da Boa Nova. Hoje nós teremos a presença de nosso irmão Francisco Araújo, trabalhador, dirigente da Casa Chão de Flores, uma casa que nos remete saudosamente aos bons tempos de construção aqui também do Monte Alverne. Então nós vamos passar rapidamente as atividades que estão em andamento no Monte Alverne para conhecimento dos nossos irmãos ouvintes e também daqueles que verão a palestra futuramente em suas residências. Nas segundas-feiras, aqui no Auditório Allan Kardec, temos os estudos da obra de André Luiz, sob a direção do nosso irmão Luiz Cláudio. Esses estudos são abertos ao público. Nas terças-feiras, nós temos, iniciando às 17 horas, o Bazar Meimei. Às 20 horas, temos a farmácia fitoterápica Dr. Aníbal. E temos também, no Anel de Luz, os passes e a meditação a partir das 20 horas também. Nas quartas-feiras, aqui no Auditório Allan Kardec, temos o trabalho mediúnico dos passes, o tratamento mediúnico dos passes, e então se pede que as pessoas interessadas cheguem por volta das 19 horas e 30 minutos para se adaptarem, descansarem um pouquinho, né? Lavarem as suas mãos e aguardarem a serem chamados para o trabalho. Nas quintas-feiras, aqui no auditório também, temos o grupo da desobsessão mediúnica. A primeira parte é aberta ao público, a segunda parte restrita aos médiuns, também às 20 horas. Nas sextas-feiras, aqui no auditório Allan Kardec, o desenvolvimento mediúnico aberto às pessoas interessadas, sob a direção de nosso irmão Luiz Cláudio. E aos sábados, as tarefas iniciam-se às 8 horas e 30 minutos, com o café comunitário da Irmã Dulce. Temos, a partir das 9 horas, o Bazar Meimei já encontra-se aberto, as aulas de yoga e a evangelização infantil também, a partir das 9 horas. Às 10 horas, temos a farmácia fitoterápica, Dr. Aníbal, já começa a funcionar. E fechando as atividades do sábado, às 20 horas, aqui no auditório, a palestra pública. Monte Alverne dispõe de canais nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Então, qualquer dúvida que os irmãos queiram sanar, fiquem à vontade para acessar os canais. Mais uma vez, as boas-vindas àqueles que estão chegando. Vamos pedir ao nosso irmão Acácio fazer a prece inicial para nós, por gentileza, irmão. Queridos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, às esferas mais superiores. Jesus querido, Senhor de nossas almas, obrigado, Mestre, por essa oportunidade que nos concede de mais uma vez estarmos reunidos em Seu nome. Permita, Mestre querido, a presença entre nós de vossos mensageiros de luz, que eles possam nos visitar, acalmando os nossos corações, harmonizando os nossos pensamentos, de maneiras que possamos aproveitar o estudo da noite de hoje. Rogamos também, Mestre querido, por muita luz, muito amparo e muita intuição para o nosso irmão encarregado do estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Agradecendo ao irmão Acácio pela prece inicial, vamos passar então a palavra ao nosso irmão Francisco com o tema Compromissos Espirituais. Fique à vontade, meu irmão, bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Boa noite a todos. A gente traz um roteirinho aqui, porque a gente quando fala, a gente às vezes esquece alguma coisa que estava agendado, né, que estava organizado para ser falado. Depois da palestra a gente fica, faltou isso, faltou aquilo. E às vezes a gente acrescenta alguma coisa também. Então, para que as coisas corram mais ou menos dentro do planejado, né, a gente traz um roteirinho com alguns tópicos aqui. Eu tenho aqui 7 tópicos, né, mas dizem que 7 é número de mentiroso, né? E a gente vai falar em nome da doutrina, tem que ser tudo verdade, né? Eu vou criar mais um, né? Que não está aqui. Eu gosto muito dessa experiência que eu tive com o nosso irmão Ariston. Então, eu sempre trago algo, né, vivenciado com ele e que esteja relacionado com o tema. E enquanto eu estava aqui, eu estava lembrando do saudoso irmão Eugênio, outro trabalhador, outro exemplo de trabalhador, que também se encontra no mundo espiritual. E certa vez estava nós 3 assim conversando, e não sei se foi aqui, não sei se foi lá no Chão de Flores, não me recordo bem o lugar. E aí eu estava com a reportagem que o Brasil tinha 32 milhões de espíritas. E aí mostrei uma certa satisfação com isso, somos 32 milhões. Quando o Tom olhou para a gente, aí eu olhei para o Eugênio, também não. Aí o Ariston chegou e perguntou assim, Chico, você acha que se nós tivéssemos 32 milhões de espíritas, não simpatizantes, mas espíritas mesmo, conscientes das suas responsabilidades, dos seus compromissos, o nosso país estava assim? Nós não temos 1 milhão, palavras dele à época. Se nós tivéssemos 1 milhão de espíritas compromissados verdadeiramente com a doutrina do Cristo, esse país era outro. Em termos morais, em termos espirituais, em termos de atmosfera, tudo. Esses 1 milhão mudaria. O exemplo desses, então nós não temos. Sendo otimista, 100 mil. Foi as palavras na época. Então nosso assunto hoje é esse. Responsabilidade e compromisso espiritual. Diz-nos Emmanuel, em uma das suas mensagens, que após um longo tempo no mundo espiritual, a alma arrependida clama por uma nova oportunidade. Juízes, avalistas, fiadores interferem para que aquele pedido seja atendido. E a alma arrependida, vamos usar exatamente a expressão de Emmanuel, ela ganha uma nova oportunidade na Terra. Então começa aí, os nossos compromissos já começam lá no mundo espiritual, né? Com um novo corpo, com um tempo determinado para aquele corpo,
O completista é aquele que consegue viver o tempo do corpo e cumprir a sua programação espiritual também. Né? Então, são esses dois fatores. Então, às vezes, a gente vem para viver 70 anos, vive 70, mas não conseguiu desenvolver. E em algumas situações, a gente tem uma moratória e as responsabilidades vão aumentando. Né? São raros os casos, mas acontece isso também. Chico era assim. Chico veio para escrever 30 livros. Emmanuel dobrou. Depois 100, 200. Aí desapropriaram o corpo do coitadinho, né? Ele teve que escrever quase 450, que hoje já chega a mais de 500. Né? Coitadinho em termos, né? Um espírito extremamente elevado que cumpriu o seu papel. Mas será que a gente consegue vencer essa programação? André Luiz, no livro Os Mensageiros, está lá ouvindo aqueles casos de almas que chegaram na vida espiritual como fracassados. Então tinha lá os médicos fracassados, tinha todos os gêneros, os advogados, os pais de família, gente que tinha chegado falido no mundo espiritual como pai de família, como mãe de família, como filho. Né? E André, ouvindo aquelas histórias com um companheiro, e ele virou para o companheiro e falou: nós fomos médicos e nós não fomos inseridos no grupo de médicos falidos. Aí o companheiro vira para ele e fala: André, infelizmente nós não falimos só como médicos, falimos em várias frentes. Então o nosso compromisso está, né? Ele está no mundo espiritual, mas eu quero focar hoje no compromisso do trabalhador espírita, né? Abrangendo mais esse foco da nossa fala. O espírito Albano do Couto, que foi um grande espírita também quando estava encarnado, ele tem uma mensagem no livro Ceareiros de Volta que chama Os Fantasmas da Mente. Então ele conta nessa mensagem que, relendo, ou seja, ele tem acesso a esses dados, relendo fichas e fichas de todos os trabalhadores, de vários trabalhadores, desde a época antiga, antes mesmo do próprio Cristo, que vieram, que tinham a missão de levar a verdade e fracassaram, e também, aí ele completa, os que foram chamados para a seara de aperfeiçoamento na doutrina espírita, 3 causas se levantam: o envelhecimento do sexo, o poder e o dinheiro. E aí ele vai dizendo que a maioria de nós fracassamos em dessas questões. Começa aqui a vaidade, começa um certo personalismo, e a gente acaba, né, transferindo forças que eram, né, para serem levadas para a doutrina espírita, serem, né, transmutadas para essas outras situações. E ele até diz que os orientadores espirituais, ou seja, esses avalistas, eles permitem que nós sejamos testados, porque a tragédia de um médium nunca é só do médium. O médium nunca cai sozinho, até porque a tarefa dele nunca é individual. Então, Albano do Couto explica que antes que comunidades inteiras e que a própria doutrina venha a ser maculada, os orientadores espirituais permitem que nós sejamos testados para que o problema surja logo. Então nós vemos a gravidade de sermos espíritas. Albano do Couto é muito feliz. Então, aí ele vai explicando as consequências disso, que lares organizados para nascimento de espíritos missionários ou espíritos elevados, ou até mesmo compromissos kármicos nossos, são simplesmente, né, interrompidos
pela nossa leviandade como espírito encarnado. Então, essa é mais ou menos a situação de André Luiz quando ele chegou no mundo espiritual. E aí a gente fica pensando, a gente é revestido do conhecimento espírita. Então, nós já vimos pela mensagem de Albano de Couto, esse trecho de Emmanuel, né? A alma arrependida, a passagem lá no centro de mensageiros, onde André ficou sabendo que ele não faliu só a condição de médico, mas em várias outras. Então nós temos o quê? Uma classificação no mundo espiritual. Classificação no mundo espiritual. Como é que será a nossa classificação? Ontem eu recebi uma pesquisa de satisfação para me responder. Aí antes que eu começasse a responder se eu estava ou não satisfeito com aquela situação, a empresa dizia assim, ó, no nosso critério de avaliação, a nota 8 não é boa. Se você avaliar em 8, né, a empresa que nos representa não está sendo bem avaliada, está sendo mal avaliada. 9, apesar de ser uma nota boa, para nós é razoável. O nosso objetivo é 10. Então eu já comecei. Então imagina se foi ontem, está bem fresquinho na cabeça isso, não, né? Imagine se os amigos espirituais avaliando a gente, como espírita, como trabalhador da limpeza, o médico, o enfermeiro, o advogado, o contador. Qual a nossa avaliação? Como que sairia nessa pesquisa de satisfação? Então a gente começa a refletir isso. Porque aqui é o mundo das causas, no mundo espiritual é o mundo dos efeitos. Enquanto a gente está aqui, a gente está criando situações. Chegamos no mundo espiritual, essas situações vão se transformar em efeito, né? As consequências daquelas nossas atitudes. Então, como seria? Isso é uma avaliação nossa. É muito difícil a gente, né, ser aquilo que a espiritualidade aguarda da gente. Emmanuel diz isso. Nenhuma das suas mensagens, Emmanuel diz, né, que nós estamos muito longe de ser o que as outras pessoas esperam que nós sejamos. Estamos longe de ser o que as pessoas querem que a gente seja. Nós estamos também muito longe de ser aquilo que nós mesmos gostaríamos de ser. E é verdade. Eu, por exemplo, eu gostaria de ter um monte de virtudes que eu não tenho e gostaria de não ter um monte de defeitos que eu também tenho. E que perante Jesus, ninguém é o que deveria ser. Então isso é consolador. É consolador. Por outro lado, a gente não pode se acomodar nessa situação. A nossa luta é o quê? Pela melhoria. Até para não decepcionar esses avalistas e estes fiadores do mundo espiritual. Então, além da nossa avaliação, e a gente estava falando que a nossa fala é voltada para a consciência espírita, os grupos espíritas, eles também têm uma classificação no mundo espiritual. Todos eles. Todo centro espírita é classificado no mundo espiritual. E como que esse centro ele é classificado no mundo espiritual? Baseado em quê? Baseado na sua espiritualidade. Os trabalhadores espirituais. Só que os trabalhadores espirituais são uma consequência natural das nossas companhias. Então, nós definimos com o nosso comportamento, com a nossa abnegação, com a nossa renúncia, a atmosfera espiritual. Eu senti uma
paz imensa quando a prece é apagada, né? Se for pelo que eu senti, né? E a gente tem essa certeza, o Monte Alverne está muito bem, né? As vibrações aqui deixadas, as vibrações cultivadas, né? E trabalhadas, nos traz essa atmosfera de paz, de tranquilidade. A gente chega aqui, a gente sente bem, né? Mas quem é que diz que os centros são classificados no mundo espiritual? O que a gente fala é baseado na doutrina, né? Dr. Bezerra de Menezes traz essa informação para a gente. Através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Esse espírito que viveu entre a gente, desencarnou em 82, que para mim é referência. Ela, Chico e outros são referências para mim. Então, Dr. Bezerra de Menezes, através da mediunidade... Chico, ainda hoje eu fiquei admirando a foto dos dois ali abraçados no memorial. Chico Xavier e Ivone Pereira, abraçados, sorridentes. Pois não é? Você acabou de falar dela. 2 modelos para a gente, né? 2 modelos. Ivone reencarnou com a programação dela, coitada, complicada, né? Já tinha sido suicida 2 vezes, lutou até o final da vida para não ser pela 3ª vez. Com 8 meses já foi dada como morta, porque ela tinha inclusive letargia, né? Então, ela perdia a consciência, ficava toda roxa e os pais acharam que ela tinha desencarnado. Então é alguém que conseguiu cumprir a tarefa. Então, através dessa médium, Dr. Bezerra de Menezes fala que os centros espíritas, eles são classificados no mundo espiritual em 2 categorias. Grupos espíritas sérios e meros clubes, é forte, né? Onde simpatizantes da doutrina eventualmente se reúnem. Aquelas casas sérias onde se busca comunhão com a espiritualidade superior, onde se busca onde os encarnados buscam estar à disposição da espiritualidade superior. Né? Pelo respeito, pelo estudo. Sérgio falando aqui das tarefas da casa. E é sempre uma minoria, porque senão nós teríamos 1 milhão de espíritas, por isso que nós somos poucos. Aqui, ali e onde for, nós seremos sempre poucos, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, alastra-se as regiões de sofrimento e dor do mundo espiritual, e a espiritualidade querendo cada vez mais pessoas compromissadas com a doutrina. Então, estes centros que levam a sério as tarefas, têm uma tarefa definida, tentam cumprir uma programação, eles são definidos pelas vibrações espirituais, são classificados como casas espíritas sérias. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que o nosso grupo espírita, nossas casas espíritas, elas não sejam rebaixadas no score, como a gente estava falando ali agora. Então tem esse score no mundo espiritual. E as casas podem ser rebaixadas nisso. Onde simpatizantes da doutrina eventualmente se reúnem. Se reúnem. O trabalho é muito sério. Quanto mais consciência a gente tem dos nossos deveres, dos nossos trabalhos, mais a gente fica pensando na responsabilidade. Chico, quando estava psicografando o Missionário da Luz, ele via várias reuniões na casa dele, onde Emmanuel dizia para ele, olha, estão
estão decidindo o que você pode, o que André Luiz pode escrever, o que ele pode falar, o que ele tem que falar, o que ele não pode falar. Ou seja, toda uma programação do mundo espiritual. Mas será que isso é só com André Luiz, Chico Xavier e Emmanuel? Não. Dentro da nossa pequenez, nós temos tarefas. A espiritualidade espera algo de nós. E de acordo com a forma como a gente responde, as expectativas deles dilatam-se, né? As nossas condições de melhor servir, a espiritualidade nos ajuda pela tarefa da inspiração e aumenta também as nossas responsabilidades. Isso acontece com todos nós. Na década de 90, eu tinha o saudável hábito de esperar todo mundo lá em casa dormir e ia para a mesa para estudar o livro Missionários da Luz, para vocês terem uma ideia. Eu não tenho clarividência, né? O máximo que a gente tem é evidência. Clarividência é diferente de evidência, né? Então, o máximo que a gente tem é evidência, que é aquela, tá na reunião mediúnica e vê as entidades em função do auxílio que está recebendo ali naquele momento. A gente consegue ver alguma coisa dentro do nosso mundo íntimo. A clarividência não. A clarividência você vê o espírito na sua frente. Você chega a confundir muitas vezes até com encarnados. Então eu estava muito bem nessa época, porque quando eu pegava o Missionário da Luz para estudar, eu via uma irmã, uma senhora na minha frente, muito triste, o olhar muito sofrido, um olhar triste. E aí eu pegar o livro e começar a estudar, e aquela irmã estava paradinha ali na minha frente, como que acompanhando os estudos. E eu olhava para aquela irmã e lembrava de sangue. Eu não via sangue nela, mas eu lembrava de sangue. Né? O tempo passou e minha filha já havia com a mediunidade um pouco mais acentuada. Ela já via a mulher suja de sangue. Da primeira vez que a gente... Eu lembro muito bem desse fato. Da primeira vez que a gente viu essa irmã, 3 meses se passaram e ela se manifestou em nossas reuniões mediúnicas. Ou seja, uma aproximação com os médiuns. Isso acontece com todo mundo. Então, 3 meses antes, o espírito já estava sendo levado, porque sabia que naquele momento, eu estava em oração, eu estava estudando, e era aquilo ali que eu podia oferecer naquele momento. Era uma irmã que tinha desencarnado de parto. Daí eu lembrar tanto de sangue. Foi atendida, foi socorrida umas 2, 3 reuniões, e depois não vimos mais. Ou seja, o tempo todo a espiritualidade está procurando ver como a gente pode servir da melhor maneira. Outro fato, que eu também não esqueço, era quando a gente fazia o evangelho com a minha mãe. Eu e minha mãe, nós tínhamos o saudável hábito também, né, como temos até hoje, de fazer o evangelho. E nós estávamos fazendo o evangelho certa vez, e nossa mãe pegou e falou o seguinte: filho, hoje eu estou lembrando tanto, e citou o nome de uma amiga de infância dela. Não sei porquê, hoje eu estou pensando tanto nessa irmã, nessa amiga minha. E começou a contar. Era uma jovem que havia jogado álcool no corpo, com 15, 16 anos. Incendiou-se, saiu correndo pela cidade. Diz que as mãos dela ficavam marcadas nas paredes, ela no desespero dela de tentar voltar atrás, e não era mais possível, até que o corpo já caiu sem vida, disse a nossa mãe. E a gente ali, preparando para fazer o evangelho, ela falou: não sei por que eu estou lembrando tanto dessa. Tem
tem tanto tempo, tem várias décadas. E eu lembrei tanto hoje dessa minha amiga. Terminou o evangelho normal. Fomos dormir, no outro dia nossa mãe fala. Cheguei, eu fui levada num hospital. Eu fui levada num hospital e tinha uma sala. Uma sala, e me levaram para uma sala, tinha uns homens de branco, né? Minha mãe depois passou a entender a doutrina espírita através da gente. E tinha um caixão vazio. E aí aquele homem virou para ela e falou o seguinte, olha, durante 40 anos, uma pessoa ficou aí dentro desse caixão. 40 anos ela ficou aí dentro, sem conseguir sair daí. Mas hoje ela saiu. Graças às orações e ao Evangelho. Isso é compromisso. O Espírito tem que vivenciar isso. E você vai ver agora quem é essa pessoa. E levou nossa mãe para outro ambiente. E aí ela ficou frente a frente com essa amiga de infância. Minha mãe disse que apenas abraçou, chorou e acordou. Então, nós que temos essa consciência espírita, esse conhecimento, a gente precisa estar atento a isso. O que está acontecendo à nossa volta, que a gente está envolvido num projeto muito grande da espiritualidade superior. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, primeiro, para evidenciar que o socorro aos espíritos necessitados, e nós podemos ser um deles amanhã, né? Ele não é de uma hora para outra. Nas nossas reuniões mediúnicas, aparecem irmãos que, durante décadas, estão sentindo as chamas, bebendo as águas que se afogaram, caindo das alturas que se precipitaram, ou vendo as vítimas que já o perdoaram. Trazem consigo as sequelas físicas. Porque quanto mais materializada é a pessoa, mais materializado é o perispírito. As sequelas físicas, com todas as dores, como que se encarnados estivessem. E aí nas nossas reuniões mediúnicas, a gente muitas vezes tem a pretensão de ser como Jesus. O que é mais fácil? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Jesus faz essa pergunta, mostrando tanto que é difícil levantar uma alma caída. E ele tinha autoridade para isso. Às vezes a gente acha que é assim também. O espírito passou muito tempo preso, às vezes ao túmulo, preso ao lar que viveu, preso, né, a hipnoses de entidades inferiores, e que com as nossas palavras ali de 5, 10 minutos, quando a gente atende aquela entidade, a gente muitas vezes tem a pretensão de achar que o espírito vai sair dali já totalmente curado. Não é assim. As obras espíritas estão aí para nos mostrar várias. Vou citar 2 aqui. 3, Registros Imortais, do Chico Xavier, pouco conhecido. Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas. Chico fazia um trabalho belíssimo, de 1927, quando se converteu à doutrina, quando conheceu a doutrina, com seu irmão José Xavier, até fevereiro de 1938. Muitos espíritos eram socorridos, até que José Xavier, braço direito de Chico,
desencarna. Cai em cima de uma cama e desencarna. Não havia estrutura, mesmo com Chico, para o trabalho continuar. E o trabalho é interrompido. Isso, o Chico nos traz um exemplo. Que às vezes é melhor não fazer do que fazer de qualquer jeito. Ou fazer por fazer. Porque a espiritualidade está contando com a gente. Meses antes, como eu citei no caso. Às vezes está esperando décadas. Aproxima a entidade do médium. E muitas vezes aquela entidade é um ente querido nosso. É um pai, uma mãe, um irmão que já desencarnou há muito tempo. Será que a gente tem o direito de dizer, hoje eu não vou para o centro, porque hoje eu não estou bem? Hoje eu não estou me sentindo tão bem? E todo aquele preparo que é feito, aquela entidade, para ser atendida pelo Sérgio, para ser doutrinado pelo Vinícius, a entidade vai estar lá. O Sérgio e o Vinícius também sei que vão estar. Mas se assim não fosse, então Chico interrompe, em fevereiro de 1938, o trabalho, o compromisso espiritual de socorro aos desencarnados. 1938, porque não tinha uma pessoa para conduzir os trabalhos. 1939, 40. Atravessa a década de 40. Foi nessa época, 1950, que Arnaldo Rocha, morador de Belo Horizonte, começa as peregrinações para o grupo Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo. E aí o Chico dizia para Arnaldo, muito irmão aqui, obsesso, loucura, muita gente passando por processos espirituais terríveis. E a gente não tem uma reunião de desobsessão. A gente não tem. Você aceita dirigir a nossa reunião? Um passo para trás. Aí muita responsabilidade, não sei se eu devo, não sei se eu dou conta. Mas no fundo Arnaldo diz para a gente que ele tinha receio, era da responsabilidade mesmo, do compromisso, de ser firme, ser dedicado. E por que o Chico queria Arnaldo? Porque sabia que de Arnaldo podia esperar isso. E a espiritualidade também sabe de quem a gente pode esperar. Então, quando o Chico espera por Arnaldo, é porque Emmanuel também já espera. Já há toda uma programação. Mas as pessoas são como as árvores, tem o tempo de dar os frutos. Arnaldo foi resistindo, até que chegou e falou assim, eu aceito. Porque ele sabia que depois daquele momento do eu aceito, ele ia ter que estudar muito. Ele ia ter que se dedicar muito. Ele sabia que ele ia ser alvo ainda maior dos adversários da causa do Cristo. E ele aceitou. 13 anos depois da morte de José Xavier, o Chico ia ter novamente um grupo de desobsessão. E o Chico criou um centro só para desobsessão. O grupo espírita Meimei de Pedro Leopoldo. Centro de terra. Você anda um espaço maior do que esse salão aqui. Barraquinho lá no fundo. Esse era o grupo Meimei. E o Chico falava que aquilo ali era o coração sentimental das atividades mediúnicas. Esposa de Meimei, mentora do Meimei. Mentora do Meimei. Quando Arnaldo
aceita a empreitada de trabalhar com a desobsessão, Chico, então nós vamos começar o trabalho. Tinha 10 médiums psicofônicos. 10 médiums psicofônicos. Num grupo de 20 irmãos, 10 eram psicofônicos. Mais o Chico, 11 doutrinadores. Se tinha 11 médiums psicofônicos e o Chico, se tinha doutrinadores e o Chico ali, por que o trabalho esperou 13 anos para se iniciar? Porque faltava o dirigente com aquela consciência que a espiritualidade esperava. Então não era por falta de médium, não era por falta de esclarecedores, não era por falta de passistas, é o trio essencial que precisa para uma reunião. Numa reunião de desobsessão, ou a gente é médium psicofônico, ou a gente é esclarecedor, doutrinador, dialogador, o povo vai mudando o nome, né? Mas é sempre a mesma coisa. É um socorredor de espírito necessitado, aquela pessoa que vai fazer o diálogo fraterno. Por que não começava antes? Mostra a ascendência da seriedade sobre o fazer por fazer. Esse é um compromisso espiritual. De 51, 13 anos depois, em 64, que por sinal foi o ano que eu nasci, o André Luiz, usando a mediunidade do Chico e de outro companheiro que estava com ele, traçou, escreveu o livro, psicografou o livro Desobsessão. Todo o roteiro ali. É a única reunião que os espíritos falaram, essa é nossa. Aqui, uma reunião como essa, pode ter preparação, eles deixam a gente à vontade para isso. Pode não ter. Pode ter slide, pode não ter. Pode ter projetor, pode não ter. Pode ter gravação, pode não ter. Desobsessão, não. Desobsessão, essa reunião é aquela que os espíritos chegaram e falaram, nós queremos assim, 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 assado. Até a voltagem da lâmpada, eles disseram. Como é que queria? 15 watts. Tudo com a razão de ser. E a gente está citando, a coincidência, 13 anos sem desobsessão, 13 anos depois vem o livro Desobsessão. Por que eu estou citando isso? Porque o Chico cumpria tudo que está no livro Desobsessão antes que o livro existisse. O Chico já seguia aquele roteiro. Então ali recebia-se mensagens de Lívia, Teresa d'Ávila, Dias da Cruz, de várias entidades elevadas, e de espíritos sofredores também, espíritos de sacerdotes, padres que passaram por ali, pastores. Efigênio Vitor descreve o ambiente espiritual, detalhando até a quilometragem da crosta até as esferas superiores, nessas mensagens. E muita coisa estava sendo perdida, porque não havia meios de gravar. Era psicofonia. E por que era psicofonia? Não era psicografia. O maior médium psicógrafo de todos os tempos estavam ali. Por que o Chico não escrevia? Psicofonia. Outro exemplo para a gente. Que uma reunião mediúnica não é de socorro aos desencarnados, é para socorro aos desencarnados. Os amigos espirituais, esporadicamente, no meio da reunião, se manifestam.
Ou, como é feito, uma mensagem do mentor no começo, outra mensagem no final. Às vezes era Emmanuel, às vezes era Meimei, às vezes era José Xavier, Sheila, e por aí vai. Porque o tempo era dedicado aos desencarnados. 1h30, 15 minutos antes, leitura do Evangelho, uma página doutrinária. E está lá, 100 livros correlatos à mediunidade e nem estudo do Livro dos Médiuns. Para quê? Para que a gente fique com a mente voltada para aquele socorro espiritual. Que ali a gente pode estar evitando tragédias. Todo dia a gente vê tragédias. Principalmente passionais, agora chamados, né, de feminicídios. Então, para que a gente pudesse se dedicar, né, André Luiz diz no Desobsessão que até a mensagem inicial ela tem que ser menor, mais curta. Na nossa casa, lá no Chão de Flores, a gente dedica 45 minutos para socorro aos desencarnados. Aí, às vezes, o pessoal demora. Aí nós fizemos um estudo, reunião do Chico, 1h30 de duração, só de atendimento aos espíritos necessitados. Só de atendimento a essas criaturas necessitadas. Então vinham esses irmãos, muitas vezes ameaças, grupo ali, firme. E deixou para a gente esses 2 belos livros que depois viraram 3. E esses livros quase não são estudados. A gente assumiu um compromisso lá na nossa casa, de todo dia no Evangelho a gente lê pelo menos 3 livros. Né? Dura em torno de 15, 20 minutos, não é isso, Fedênia? 15, 20 minutos. A gente lê uma poesia da Antologia dos Imortais, faz uma prece, aí depois a gente pega, lê uma mensagem do Instruções Psicofônicas, por isso que a gente sabe esses detalhes, por causa disso que a gente estuda diariamente essas obras. Né? Lê uma mensagem de um Emmanuel, Dia das Cruzes, Teresa d'Ávila, comenta, e ele sempre batendo nesta tecla de socorro. Por quê? Porque ali vão os obsessores dos próprios trabalhadores espíritas, da família dos trabalhadores e os inimigos da causa do Cristo. Então a gente fica meditando sobre a grandeza desse trabalho. Aí fazemos outra prece e não tem evangelho sem o evangelho, né? Aí a gente escolhe uma página do evangelho, isso tudo em 15, 20 minutos. 20 minutos. Me socorre aí. Quanto tempo dura o nosso evangelho? Meia hora? Olha, tá vendo? Meia hora. 10 minutos para um. Mas podia ser em 15 minutos. Poderia ser. O importante é a espiritualidade, saber que você naquele momento está à disposição. E que você vai estar à disposição, no nosso caso lá, terça à noite. Então, a desobsessão, ela é um benefício para a casa espírita. Toda casa espírita tem que ter uma desobsessão. É um benefício para o trabalhador espírita, é um benefício para a família do trabalhador espírita, e é benefício até para os familiares já desencarnados, e às vezes até amigos. Por isso que nós citamos o caso aqui da amiga da nossa mãe. Tudo quando... Gente, eu estou falando essas coisas que eu não sou modelo de nada não, viu? A doutrina espírita, longe de ser, pelo contrário, né? A doutrina espírita diz que nós só temos um modelo. Não é isso? O Livro dos Espíritos. Quem é o nosso modelo e nosso guia? O Cristo. Nós somos quem? Nós somos apenas irmãos que está tentando levar a coisa, né, adiante. Tentando fazer alguma coisa a benefício de nós mesmos.
10 minutinhos? Tá. Então, para já ir concluindo a nossa fala, vocês lembram que eu disse que José Xavier faleceu em fevereiro de 1938. Até esse mês, os trabalhos de desobsessão do Luiz Gonzaga estavam fluindo normalmente. De repente, José Xavier cai em cima de uma cama. A esposa tinha problemas mentais. O filho de José era doente. Tinha graves problemas de saúde. O Chico chorou muito nessa época. Levou umas broncas do Emmanuel e deu umas broncas no Emmanuel também, né? Emmanuel chegou um dia no Chico, né? Chegou perto e perguntou: por que você está chorando? Aí o Chico: o senhor não sabe? Meu irmão morreu. Meu irmão morreu. Minha cunhada enlouqueceu. O sobrinho órfão está longe da mãe, está internada no manicômio. E você pergunta: por que eu estou chorando? Chico depois disse que foi desrespeitoso com Emmanuel, né? Aí Emmanuel fala: engraçado. Eu vejo todos os dias lá no Luiz Gonzaga as pessoas sofrendo, e eu nunca vi você chorar por ninguém lá. A dor Xavier é maior que a dor Almeida, que a dor Gonçalves, que a dor Araújo, que a dor Lima, que a dor Pereira. Eu nunca vi você chorar por ninguém. Por que ao invés de ficar chorando, você não assume o lugar de sua cunhada e vai cuidar do filho doente? Bateu, levou, né? E Chico assumiu aquilo ali. Mas a gente quer falar mesmo, para concluir a nossa fala, do desencarne de José Xavier. Ele estava lá em cima da cama e, assim como aconteceu com o missionário da luz, vários espíritos estavam ali. E o Chico preocupado: morre, não morre, não morre, morre. Aí Emmanuel pegou e falou assim: olha, morre não, seu irmão não vai morrer não. E a gente sabe que ele morreu, né? Seu irmão não vai morrer não. Chico: que bom. Ele não vai morrer, mas também não vai reconhecer mais ninguém. Na programação espiritual dele, tá que ele vai ficar 8 anos em cima de uma cama. Estado vegetativo. Não vai morrer, mas vai ficar em cima de uma cama sofrendo. Essa era a programação de Chico Xavier. Mas o Chico conta que as reuniões com os espíritos superiores continuaram ali. Olha o que é moratória, o que é atenuante, agravante. Nossas atitudes têm atenuante e têm agravante. Emmanuel é chamado e os espíritos falam: olha, ele trabalhou durante 8 anos na desobsessão, sendo leal, fiel, dedicado, amoroso com as entidades sofridas. Pelos 8 anos que ele trabalhou na desobsessão, cobriu esses 8 anos que ele ia ficar em cima da cama. Então foi autorizado, foi permitido a desencarnação de José Xavier, e ele vai continuar sua tarefa como trabalhador do mundo espiritual. Olha que bênção! Que bênção! O nosso irmão estava livre de ser um fardo para ele mesmo, se sentir um peso para os outros e continuar fazendo o que ele sempre fez.
porque a doutrina espírita fala para a gente que a vida continua aquilo, a morte, o que a vida começa, a morte continua. O que a vida começa, a morte continua. É assim em todos os casos? Não, não é assim em todos os casos. A gente tem aqui mais 5 minutinhos, então eu vou usar esses 5 minutinhos. Uma vez eu estava num asilo André Luiz, lá em Uberaba. Eu sempre ia lá na década de 90. E num desses dias, lá tem uns corredores altos, uns corredores largos, alto, teto. Se duvidar, é mais alto do que esse salão, quase isso. E aqueles corredores enormes, e aquele teto alto, e um choro contínuo. Um choro que não dava pausa, aquela agonia, aquela dor imensa. E eu pensei, eu quero ver quem é que está sofrendo tanto. Era uma irmã, uma senhora idosa, uma velhinha, que tinha fogo selvagem. É como se a pessoa estivesse pegando fogo. E aí eu entrei lá, aquela senhora deitada na cama. E aí até que passou a crise, ela voltou ao normal, parou de sentir dor. E aí eu comecei a conversar com ela. Aí ela pegou e falou assim, o caso dela é diferente de José. Ela pegou e falou assim, eu perguntei, a senhora conhece a doutrina espírita? Conheço. Ah, então a senhora conhece Chico Xavier? Conheço. Trabalhei com ele 15 anos, lado a lado, na mesma mesa mediúnica. Até que surgiu essa doença, eu tive que me afastar. Mas seu Chico, eles chamam sempre de seu Chico, né? Mas seu Chico vem sempre me visitar aqui. E eu pensando, ela trabalhou 15 anos. E mesmo assim, aquela provação. Então a gente não sabe do nosso futuro, nem aqui na Terra, nem quando voltar para o mundo espiritual. Então a gente tem que procurar ir para a casa espírita enquanto a gente é jovem, enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente está bem, enquanto a gente pode ser útil para o trabalho espírita. Colega nosso, de 30 anos, a gente fazendo evangelho. Quantos evangelhos a gente fez nesses 30 anos? Às vezes a gente estava na mesma equipe de visita, e isso é um dever do trabalhador da desobsessão. 2 minutos. Visitar os doentes, também ir no hospital, cantar, né? Visitar, cantar, conversar no asilo, aquela coisa toda. Durante 30 anos, e quantas vezes a gente falou, a gente não sabe, amanhã pode ser nós aí nessa situação. Hoje ele está nessa situação. Hoje ele está nessa situação, está recebendo a nossa visita. Foi ele? Poderia ter sido o inverso, ser eu e ele está me visitando. Então a gente não sabe, né? O que a gente sabe é o seguinte, né? Que a misericórdia de Deus é imensa e que não existe na terra a Elameira de Andrade, é outro espírito. Não existe na terra título mais respeitado no mundo espiritual do que espírita. Mas também não existe na terra nenhum título, nem médico, nem advogado, nem juiz, desembargador, nada, que imponha mais responsabilidade nas nossas costas do que esse também, ser espírita. Então, nosso tema era esse, compromisso espírita. A gente vai conversar um pouco hoje aqui, para reavivar, né? A gente fala para nós mesmos, né? Para nós mesmos. Eu sou o primeiro a precisar e ter consciência que eu preciso disso aí. Para ver se a gente consegue levar adiante a tarefa que Jesus
nos fortaleça, a gente pede como sempre. Muito obrigado. Agradecendo ao nosso irmão Francisco por essas elucidações para nós, médiuns, trabalhadores todos da Seara. Parece que quem doou o gravador para essa tarefa que se fazia lá foi o Carlos Torres Pastorino, né? Carlos Torres Pastorino doou o gravador lá para eles fazerem essa tarefa. Na verdade, ele emprestou, né? Ele emprestou e foi ficando. Doou, que era muito necessário. O irmão Pastorino. No princípio, ele emprestou, que ele precisava, né? Mas depois ele acabou doando. E para quem se interessar, existe no comércio essa obra. Eles resgataram esses registros, então foi feito um DVD duplo, onde o áudio só tem a imagem do Arnaldo Rocha contando, fazendo a introdução de cada mensagem, e depois o áudio na voz de Chico Xavier, incorporado desses irmãos todos, que foi citado aqui, mais alguns. Então é muito belo nós ouvirmos Chico Xavier trabalhando como médium, trazendo essas mensagens muito bonitas, muito importantes. Fica a dica para quem quiser procurar aí no mercado DVD Instruções Psicofônicas, tá? Agradecendo ao nosso irmão mais uma vez por essa oportunidade belíssima, vamos pedir agora ao nosso irmão Ricardo fazer a prece final, enquanto os médiuns presentes possam se postar aqui à frente para o nosso passe coletivo. Por favor, Ricardo. Meus irmãos queridos, vamos nesse momento cerrar nossos olhos, elevarmos nosso pensamento ao nosso irmão maior, Jesus Cristo. Vamos esvaziar nossa mente de problemas, abrir nossos corações para receber essas energias benfazejas provenientes da espiritualidade maior. Pai Celestial, agradecemos por mais uma noite de trabalho, mais uma noite de aprendizado. Pedimos e assumimos o compromisso de coração aberto de melhorarmos a cada dia, de iniciarmos uma nova semana com novo ânimo, de dar mais um pequeno passo que seja na direção da evolução. Agradecemos a oportunidade da reencarnação, Pai, e pedimos intuição, iluminação, para que possamos cumprir nossas provas, nossas missões da melhor forma possível. Agradecemos, Pai, principalmente o privilégio do contato com a doutrina espírita e que possamos retornar tudo o que recebemos ao nosso próximo. É a nossa missão, é a nossa obrigação. Neste momento, Pai, terminamos assim como começamos, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome no louvor de suas criaturas. Seja feita a vossa vontade em todos os círculos espirituais, assim na terra como no céu. O pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas na medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não permita que caiamos nos golpes da tentação de nossa própria inferioridade, mas livra-nos de todo o mal que ainda reside em nós, porque só em Ti brilha a luz, o poder e o reino, a glória para sempre. Que assim seja, voltemos aos nossos lares em paz. Graças a Deus.
agradecendo a Ricardo pela prece final. Que tenhamos todos um excelente domingo, com as nossas famílias, com os nossos benfeitores. Com a permissão de Jesus, sigamos em paz, graças a Deus.